Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. O Ronaldo Giovanelli criticou a atuação do Corinthians na derrota no clássico contra o São Paulo. Para o comentarista, o Timão não jogou nada. Ainda sobrou para o técnico Dorival Júnior por substituir Memphis Depay no intervalo. Vamos acompanhar aí a análise dos comentaristas sobre esse jogo. Tá, olha só. Agora, falando em Arena Itaquera, eu lembrei do CT do Corinthians. Não, ele tá lá. Não. Adivinha quem voltou até o CT Dr. Joaquim Grava? O nosso Capelanes, Capela. Eu quero saber se tem protestos, tem torcida, qual é o ambiente que está sendo formado nesta segunda-feira. Capela, o mundo, sabe qual é a parte boa? Que o mundo dá voltas. O volta redonda. É assim, a volta é redonda, Capelanes. Ai, Capela. Falando em volta, Capela, levanta. A Renatinha lá. A Renatinha tá lá. Oi. Achou que ele ia lembrar, né? Renatinha, salva a Renatinha. Olha, é muito melhor que eu. Que loucura. Ele gosta. Ele vai derrubar alguém, mano. Ai, gente, vamos dar volta, viu? Por falar em datas, preste atenção que alguém pode dar volta aqui no retorno da Marginal e não voltar essa semana, dependendo do que acontecer nesse meio de semana também, viu? Só fica a dica pra vocês aí no debate. Então, enquanto ele tá se preparando por lá, Dorival Júnior fala sobre a retirada precoce de Memphis Depay da partida. As alterações eu tinha que fazer algo, o time perdendo 2-0, tinha que mexer dentro daquilo que eu estava observando. Tirei 3, poderia ter tirado 5 ou 6, porque não foi um primeiro tempo dentro do padrão que o Corinthians mereça e daquilo que todos nós esperamos e aguardamos de uma equipe como essa. Em cima dessas trocas, ainda mais especificamente da do Memphis, a opção da saída dele foi de ordem tática, técnica ou até disciplinar? E uma segunda, se você conta com o Yuri Alberto para esse próximo jogo contra o Por que Cruzeiro. disciplinar? Em que sentido? Por conduta, às vezes por postura dentro de campo, na pressão em cima dos adversários. Não, é técnica, excessivamente ou exclusivamente técnica, apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar. Para você, ele está abaixo do que ele pode render? O Memphis hoje é mais trabalhoso discutir esse assunto do Memphis pela baixa produtividade do jogador? Tirou até o direito de fazer uma outra pergunta, mas eu não vou falar aqui individualmente de jogadores, me desculpe. O que eu tenho que falar, eu falo internamente com o atleta. Tá? Se eu tiver que fazer uma correção, ou dar um incentivo, ou parabenizar por alguma atitude, isso daí eu faço internamente. Jamais aqui eu vou expor um atleta em qualquer condição que for, tanto positiva quanto negativamente. Você que já falou sobre o Memphis, sobre várias questões do atleta, mas uma questão que não foi perguntada foi em relação a ele não ter sequer retornado para o banco de reservas ali na segunda etapa para assistir a partida. Teve alguma explicação? Foi a opção dele? Como é que foi essa conversa com o Andrés no intervalo? Não, desculpa, eu não vi isso aí. Eu estou com atenção no jogo, para mim, eu vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores, cada um toma suas decisões. Isso aí é uma questão individual de cada um. Ronaldão, e agora? O que aconteceu? Eu vou passar para o Ulisses daqui a pouquinho, que ele tem aí uns bastidores e tudo mais, ou não. Não sabemos, mas quero saber a sua opinião. Por que o Memphis não voltou? O Dorival disse que foi exclusivamente por questão técnica, não é? De mudança, enfim. Mas por que ele não voltou para o banco de reservas? Eu gostaria de saber também. Porque quando o cara sai, muitas vezes ele toma banho, ou ele fica no vestiário ou ele vai embora. Não, normalmente volta para apoiar os companheiros sentado ali. Banco de reserva. Banco de reserva? Todo mundo Eu volta. não sei se pode. Você não foi expulso? Pode. Não, para aí. Quando o cara é substituído no intervalo, ele volta, fica lá olhando o jogo. É? Todos. Eu não estou lembrado disso. É Não? porque eu paro. O Gabriel Menino, ontem ele foi substituído, saiu chateado, foi pro vestiário e voltou pro banco. Ele tá dando golpe no C. Não, porque é golpe dele. Foi substituído no primeiro tempo. O Oscar machucado, que até talvez não devesse, ficou sentado lá Fazendo no gelo. banco de reserva. Parece que você nunca jogou futebol, né? Não tem uma carreira no futebol. Assim, Ele não era substituído. Ele quer Porque mudar quando- isso, ele não lembra. Porque eu sempre fui titular, né? Isso aí não aconteceu. Isso é verdade. comigo. Agora, assim, quando você tem só uma torcida, eu não sei se é justo o cara voltar, né? Pra ser, né? Achincalhado. Eu não sei se. Por isso que eu tô perguntando. Porque na arena do Impressionante. Corinthians. Impressionante como vocês passam pano no Memphis, né, cara? Na arena do Corinthians, como a gente faz sempre o jogo na arena do Corinthians, quando o cara tira o jogador do time, ele não fica no banco. Ele vai embora. Fica, Ronaldo. É o que eu vejo ali, não, o cara vai embora. E o cara começa a Nem vê nada. Aí o cara sai fora. Não, mas então, vamos falar sério.
Vamos falar sério. Fale. Eu não sei porque estou preocupado com o Memphis. Eu não fico. Não é porque tomou 2-0 do São Paulo? Não, o seu Corinthians não jogou nada. E era para tirar qualquer um. O Dorival poderia ter tirado qualquer um. Menos o Garro. Agora, o que me deixa assim espantoso é que ninguém perguntou, esse menino Félix Torres joga bola, esse Kaká joga bola. O Bidon, por que o Bidon se arrastando foi até o final do jogo? Tem coisas que eu vendo o jogo, a gente estava acompanhando pela Rádio Bandeirantes. Eu falei, por que esse cara tá no campo ainda? Aí teve um lance lá que o Bidon põe a mão na bola, faz pênalti lá, ninguém viu. Ninguém viu que ele colocou a mão na bola. Aí o Ulisses falou assim, não foi. O Ulisses estava narrando e falou, o que você acha? Não foi pênalti? Eu falei, o Bidon tá aí ainda. A minha surpresa foi essa, não foi nenhum lance. Então, a preocupação da imprensa é o Memphis. O Memphis recebe, o Memphis recebe. A minha preocupação maior no Corinthians, eu vou te falando sério, porque o Memphis, depois ele joga bola. Mas se o Memphis for embora, você não se preocupa? Aí me preocupa, porque é a ausência do jogador que joga bola. Porque o que me preocupa muito é amanhã depois ele vai jogar bola, ele vai fazer gol, ele vai dar aquele passe e tal, ele vai fazer. Agora, amanhã depois o Félix Torres é o mesmo. E o Kaká é o mesmo. E o Ramalho é o mesmo. E o Bidu é o mesmo. O Mateuzinho é o mesmo. Mateuzinho nem jogou, nem jogou. Não sai daquilo. É isso que me preocupa. Agora o Memphis não sorriu. E eu quero que ele sorria, velho. Eu quero que ele jogue. Ele vai jogar. Mas não tá jogando, mano. Mas como é que tira o melhor jogador do intervalo? Doutor, dava pra tirar qualquer um. Mas então tira outro. Vai tomando de 2-0, tirar o Memphis. Se não for, olha... barato. Eu tô com o senhor. Eu não tiraria o Memphis. Eu tiraria o Félix Torres, o Kaká, o Ramalho, o Bidu. Eu tiraria o Bidon. O Ronaldo não tem essa explicação. Ulisses, qual é a sua opinião sobre o fato? Hein? Eu? Mas se quiser, pode passar a bola, viu? Não vou passar, não. É o seguinte, primeiro, nós tivemos um time que jogou uma final de campeonato gigante, o São Paulo. Passou o carro em cima do Corinthians. Que vontade do time, cabeçada na trave. Não tinha conversa. E um time que entrou, pareceu um amistoso. Um treino de casado contra solteiro de fim de ano. E tomou um vareio de bola o Corinthians. São Paulo foi muito superior. Eu acho que o Memphis pode estar naquela. Lembra o Vampeta? Nosso irmãozinho Vampeta? Eles fingem que me pagam, eu finjo que eu jogo. Quando ele estava no Flamengo. Porque parece que houve um problema no intervalo de jogo, né? De que foram cobrar algumas pessoas dirigentes do Corinthians e tal, e parece que houve uma postura do Memphis que ele não gostou. Ele falou, vocês não me pagam, estão cobrando o quê? Aí, de repente, mesmo que ele cobrou pode ser, teve, parece que sim. Aí ele falou, então não volta, então fico aqui, tudo bem. Foi o que aconteceu. É mais bonito ele pegar as coisas dele e ir embora, mano. Pelo menos é o que me falaram. Porque o Dorival, ele disse que não teve nada... Dorival, né? Ele disse que não teve nada disciplinar. Então pronto. Exclusivamente uma escolha técnica. Então eu te faço uma pergunta. Você que vive futebol como a gente há muito tempo. Você Nesse caso, eu acredito mais em você e vou dizer por quê. Você tiraria o Memphis do jogo desse? Nunca. Acabou. Eu deixaria até o final, porque você tá tomando 2-0. Você precisa dos melhores pra reverter isso. O Memphis pega uma bola, falou, o Romero. A metida de bola dele pro Romero fazer 1-0 do São Paulo foi gigante. Falei isso pro Ronaldo. Tava 0-0. O que aconteceu? O que o Romero fez de novo é o terceiro gol. E eu falei semana passada aqui. Quando eu falo que o cara perdeu o gol, é cara a cara, não é chute, não. É dentro da área, na pequena área. E de novo, uma bola para ele chapar a rasteira, ele bateu no ombro do goleiro do São Paulo, que saiu fechando o ângulo bem. Mas o jogador, quando é experiente, o goleiro sai desesperado, mete no meio das pernas. Você tem várias opções, porque o Memphis deixou ele na cara do gol e estava 0-0 o jogo. Então você vai tirar um jogador que tem capacidade de fazer isso com os companheiros dele? Não, né, Renata? Não, agora a história tá mal contada, Chico Garcia. Muito mal contada pelo resultado. Se tivesse 0-0, eu até entenderia, mas 2-0 pro São Paulo, dominando a partida, com as ações principais do jogo, e ele vai lá e tira o Memphis Depay? Tava muito ruim, Renata. E por que eu acredito no Ulisses? Porque quando o treinador justifica por decisão técnica, só vou fazer duas perguntas para vocês. Se a decisão foi técnica, por que o Romero jogou 90 minutos e por que o Guinegão entrou no lugar do Memphis? Foi para melhorar o time? E com todo respeito ao menino, que está sendo sacrificado aí, obviamente, né? Mas você tira o Memphis Depay, que custa 4, 5, 6 milhões, sei lá, para botar um garoto ali, no momento em que o time estava sendo amassado. Eu vou falar um negócio, o Dorival, ele foi pouco inteligente, porque veio para as costas dele. No momento que ele tira o jogador que tem que assumir a responsabilidade, ele protege o jogador. E ele coloca a justificativa toda em cima dele. Porque aí todo mundo vai cobrar o Dorival. Ô, Dorival, por que você tirou o principal jogador? Ah, porque eu tinha que mudar. E eu tinha que, se eu pudesse, eu mudava 5, 6 jogadores. Ou seja, ele ainda detonou o elenco, porque ninguém estava jogando bem. Agora, dizer que o Memphis ia melhorar a questão técnica, desculpa. É óbvio que teve questão disciplinar. É óbvio que está acontecendo alguma coisa. Mas vai sobrar para quem? Para o treinador, é óbvio. Que coisa, hein? A gente quer falar mais sobre, principalmente, o desempenho do São Paulo, que foi o vitorioso, que jogou com muita disposição e mereceu o resultado. Tem lances polêmicos, tem a contusão do Oscar e tem a situação do Corinthians, que foi muito pacífico no jogo, aceitando o que estava acontecendo. Seguinte, a Marco Aurélio falando dessa vitória do São Paulo. Além do Luciano, que estava numa noite incrível, qual foi o caráter, a mudança, o estilo que fez o São Paulo jogar tão bem? Renata, o São Paulo ganhou todos os duelos disputados com o Corinthians. O Corinthians teve um lance da bola do Depay pro Romero, que o Rafael fez uma grande defesa. Eu achei que o Depay não tinha jogado nada. Jogou. Você já viu a discussão do Arboleda do Alana Franco?
Não, não vi. Eles discutiram em campo para ver quem que era o pai do Depay. Voltando ao comentário, eu acho que o que fez o diferencial foi o São Paulo se defender muito bem, não dar nenhuma chance ao Corinthians, ganhar todos os duelos intermediários. E se o São Paulo fosse mais, talvez, colaborador, né, teria saído um terceiro, um quarto gol. Um lance que o Ferreirinha estava livre, não recebeu a bola. Não, 2 pênaltis que não deram no São Paulo. Claramente, pênalti no Oscar. Isso eu consultei ex-árbitros e pessoas ligadas à arbitragem. Todos consideraram pênalti. Teve um lance parecido contra o Fluminense também, que foi pênalti e foi do mesmo nível. É verdade. Então o São Paulo, viu, o Daronco, o seu. Isso o Daronco que ele falou. Meteu pressão no Daronco. O seu Daronco ficou atrás do Garro. Deixando o Garro tomar pancada. O seu Daronco não deu pelo menos um pênalti a favor do São Paulo. Agora, a gente tem lances polêmicos, porque começa uma cama de gato, que nada aconteceu no lance do Oscar, que aliás é um prejuízo para o São Paulo, que deve perder o atleta por 2 meses, Marco, e muita gente reclamando que a lista foi pênalti, o Ronaldo disse que o Bidon fez pênalti. Foi no ombro, o Ronaldo foi no ombro. O Ronaldo falou que foi ombro no ombro. Chico, ele disse que foi ombro no ombro aí. O ombro do Oscar fica na lombar, né? Ele coloca a mão na lombar lá e, segundo eu li, parece que foi uma fratura de apófise transversa, alguma coisa assim. Não, três vértebras, doutor. Porque ali o que acontece é o seguinte, a musculatura, quando ela contrai, ela faz um movimento e pode fraturar esse tipo de... E geralmente é uma recuperação convencional, né? A própria musculatura pode fraturar a vértebra. Pode, foi assim, ela tem um espasmo muscular, ela contrai rapidamente, como um negócio de um óculos assim, ela e quebra. E no São Paulo também não tem nenhuma lesãozinha de uma semana, né? 2 meses, São Paulo também tá numa sorte. Que é isso? Agora, Chico, pra você seria pênalti aquele lance? Pênalti, né? Esse lance aí e por que não reclamaram? Só porque ganharam? Eu acho que sim, provavelmente. Esse lance no meio-campo, o ato da falta pela chamada cama de gato. E amarelo, exato, o Martins tem um movimento que ele vê o Oscar subir, ele tá olhando. Entra embaixo, ele faz um movimento pra deslocar. Empurra, exatamente. Que coisa, e olha o prejuízo de ficar sem jogador por vários jogos. Agora, Everton Guimarães, você marcaria pênalti nesse lance? Então, Renata, teve um lance no jogo Fluminense-Cruzeiro muito parecido do Cauã Prates com Arias, mas muito parecido mesmo, e também o árbitro não deu nada. Eu acho que há um ajuste entre os árbitros de não dar esse tipo de falta, porque o lance é muito parecido. É que deslocou no ar, né, Renata? É que deslocou no ar, tanto o Cauã Prates quanto esse lance aí. Eu daria, os dois. Eu marcaria esse pênalti. Alguém não marcaria esse pênalti, só o Ronaldo, né? Só eu. Eu não marcaria. Eu marcaria, falei pênalti, na hora ele brigou comigo na transmissão. Agora, o Daronco, muita covardia do Daronco, que fala aqui mesmo, não tem conversa comigo, você sabe que a minha conversa é papo reto. Ele marcou o Garro o jogo inteiro. O Garro apanhou o jogo inteiro, ele não dava falta. E o Garro não é um cara que reclama, né? Não reclama. Ele apanhou o Garro, quando foi falar o Garro apanhou, e a hora que foi reclamar com ele, tomou amarelo. Ele, Garro, sofrendo falta. Tomou falta. O Daronco marcou o Garro e não marcou. Marcou o Garro e não deu uma falta em cima dele. O Corinthians perdeu porque o Daronco marcou o Garro. Não é isso não. Não, é só isso. pra saber. O Corinthians perdeu porque o São Paulo foi... Porque o São Paulo... Então eu te falo. Porque o São Paulo foi gigante e o Corinthians foi pequeno. Por isso que o Corinthians perdeu o jogo. Se comportou como time pequeno. Entendeu? Agora, isso não dá direito do árbitro. Isso não dá direito do árbitro marcar um jogador. 2 pênaltis não dados pro São Paulo, não é? Calma aí, você está desfocando o assunto. Isso não dá o direito do árbitro. Isso não dá o direito do árbitro de marcar um jogador e não marcar falta em cima dele. De qualquer equipe. Eu estou falando especificamente do Garro, que foi isso que aconteceu. Entendeu? Em relação ao jogo, o São Paulo foi superior, o São Paulo teve mais vontade. Olha o Félix Torres, dá uma olhada. Fala do Félix Torres. Ninguém fala do Félix Torres. Ninguém fala disso que esse cara tá lá ainda. O Cicinho falou sobre isso na primeira parte do programa. O que jogou o Wendel, que foi um desfalque do Enzo de última hora. E o Wendel não vinha bem, não entrava nos jogos, mostrando algo diferenciado. E ele fez um jogaço. Demais. Muito. O Luciano foi melhor pelos 2 gols, obviamente. Mas o Wendel jogou muita bola também. Gostei do Marcos Antônio também. Marcos Antônio também. O meio-campo do São Paulo foi porque ele protege a zaga, o Marcos Antônio, é um negócio assustador. E as laterais, ele tá em todo lugar. No finalzinho do jogo, ele deu um pique. O jogo do São Paulo aconteceu pelos lados do campo. Não, pode falar assim. Não, você vai. Foi o jogo da vida, né? Se você pega o São Paulo, é questão da atitude. O São Paulo entrou em campo para competir, para jogar um clássico. Um título, belo título. Um título, por que não? Por que não? Os mesmos 3 pontos contra o Corinthians vai ser contra o Mirassol, contra o Palmeiras. Você viu a comemoração? Pelo jeito é título, bebê. E além da zoeira. Então o São Paulo foi merecedor mesmo. Tava na beira da zona, 3-4. O São Paulo precisava urgentemente do resultado e conseguiu, e jogando muita bola. Olha como é bom entender a questão do esquema tático. O Wendel, a diferença dele com o Cédric. Sistema 3-5-2, quando você coloca 3 zagueiros, você dá liberdade. E o Wendel é esse cara que ele é mais produtivo atacando do que defendendo. Grava isso aí, Marcelo. Já sente dificuldade quando passa do meio de campo. Ainda mais
isso. tem o Félix na marcação. Vou ver na quinta-feira. Não, mas você dá liberdade pro cara, você tira a responsabilidade, não total liberdade, né, mas você tira um pouco da responsabilidade do cara de defender e dá mais liberdade pra ele atacar, por isso que o Wendel Próximo jogo, o São esquema Paulo perde, 3-5-2, Cicinho. ele é Os melhor caras entregaram do que tudo aí contra o Corinthians. Próximo jogo, o São Paulo vai perder. Pode já escrever. É contra o Juventude em Caxias e quinta-feira. Eu vou comemorar esse. Você já vai... Porque os caras deram tudo. Sabe o que eles vão falar? Nós vencemos o campeonato do Corinthians. Ei, olha aqui, o próximo jogo. E vocês que vão pegar o Cruzeiro? A sequência do Corinthians é terrível. Quanto que o Cruzeiro aplicou no Juventude? Meu Deus. Não, mas sim. Agora foi 5, 6, O São Paulo vai tomar do Juventude Entendeu? também. É que poupou alguns jogadores pra jogar contra o Corinthians. Matheus Pereira ficou no banco, o Lucas Silva ficou no banco. O Juventude poupou. Aconteceu, acho tudo normal. O maior de Minas passou o carro, que é o normal, o maior de Minas, o cabuloso demais, esse cabuloso. E o segundo time de Minas tomou uma trola aqui do partido. Até pelo que jogou o Palmeiras 3-2, foi um placar até elástico. Culpa do teu treinador, tava 3-1, mexeu no time inteiro, fragilizou o time. Não, mas e o Galo foi pra a culpa é de quem faz falta no Hulk próximo da área, que deixa o goleiro mal, a barreira mal. O Hulk... Não pode fazer falta, não pode fazer Melhor não. Se eu tô jogando contra o Hulk, melhor é não fazer. 3 gols de falta. Não, se fosse 3-3, já pensou? Gente, é o seguinte, lembra no São Paulo, o Aloysio com o Rogério? Na boa, tava narrando o jogo, vem pela ponta direita, o time do São Paulo, a bola foi solta para Cecinho, abriu jogada, soltou para Aloysio, falta pro time. O Aloysio provocava falta em todos os locais que o Rogério batia bem falta. Claro, mas isso aí todo mundo já sabe, então não pode cometer falta. Isso é o que o Galo faz. E aí, isso que o Galo faz e você tá coberto de razão, não pode entrar nessa pilha. É lógico, foi um erro porque o Palmeiras tomou 2 gols assim. Agora, Capelanes, voltando ao Corinthians, não é? Já fala um pouquinho mais desse clássico. Você conseguiu ver jogadores, movimentação, teve treino pela manhã. Corinthians que nem tem muito tempo de ficar triste, porque já tem que pensar no Cruzeiro mesmo. Tem mesmo. Agora, eu acho engraçado uma coisa, né? Geralmente, a regra do programa é, quando alguém perde no final de semana, fala menos no programa. Pra quem perdeu e foi amassado no fim de semana, o Ulisses tá todo soltinho aí, falando pra caramba, né? Calma, menos, foi amassado pelo São Paulo, menos. Agora, o lance é o seguinte, há uma expectativa aqui essa semana. Por que eu falei que a semana vai ser quente no Corinthians, hein? Não só tem o jogo dificílimo contra o Cruzeiro, liderando o Campeonato Brasileiro, mesmo em casa, é complicado, a gente sabe da situação. Não só do Corinthians, que não terá o Yuri Alberto, e do Cruzeiro, que vem em franca evolução. Não descartem a possibilidade, dependendo do que acontecer no meio de semana, do pica-pau Dorival Júnior, ser demitido do cargo. Até porque Juan Pablo Vojvoda é um treinador que está à disposição no mercado, todo mundo sabe, pelo menos que a gente conseguiu apurar, que o Vojvoda interessa sim a pessoas que gostam do trabalho desse treinador. Então o grande fato é, quinta-feira tem protesto no Parque São Jorge, quarta-feira tem o jogo, então ou pro Corinthians é ganhar ou vencer, ou o negócio vai ficar louco aqui pro Dorival, viu, Renato? Pois é, realmente a cobrança será intensa. E esse time do Cruzeiro tá embalado, tá no melhor. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, afirma que o técnico Dorival Júnior está garantido no comando da equipe, apesar dos tropeços recentes, mas pondera a necessidade de melhores resultados para a manutenção do trabalho. Após pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians perdeu 2 das 3 partidas que disputou, a última delas no sábado contra o rival São Paulo. Desde que foi contratado, no fim de abril, Dorival comandou a equipe em 14 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 52% dos pontos. O Dorival está garantido, assim como está garantido o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, disse Stabile ao GE. Questionado até quando iria essa garantia, o presidente corintiano declarou: até quando você está garantido no emprego da Globo? Ninguém sabe. Não dá para prever o futuro. Futebol é resultado. Eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente. Osmar Stabile permanecerá na presidência do Corinthians pelo menos até o dia 9 de agosto, quando será realizada a Assembleia Geral dos Sócios do clube para definir se Augusto Melo sofrerá ou não impeachment. Estou como interino até o dia 9, mas observando tudo o que está acontecendo. O clube não está largado. Temos que confiar nas pessoas que estão nos cargos e acompanhar de perto. O presidente está aqui para resolver. Eu tenho que presidir. O presidente não joga futebol, mas tem que ver o resultado. Precisamos chegar em bons resultados, comentou. Memphis e reforços. Outro assunto comentado pelo dirigente foi a postura do atacante Memphis Depay no clássico do último sábado. Substituído no intervalo do jogo,
O holandês não retornou com o time para o campo no intervalo, permanecendo no vestiário. Stabile tratou com o caso com normalidade e minimizou a polêmica. Segundo a tradição do futebol europeu, os jogadores não têm essa preocupação de ficar no banco. A preocupação era estar no fechamento do vestiário após o jogo, com todos os jogadores, e isso aconteceu. O presidente criticou a situação encontrada no Corinthians ao tomar posse e prometeu buscar reforços para o elenco dentro da realidade financeira do clube. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira contra o Cruzeiro, líder do Brasileirão, às 19h30, na Neoquímica Arena.